Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia agora em Lucas 10, 25, 37. Amém? Se for para Jesus, pode ser melhor. Se fosse para mim, eu me contentava. Mas como é para Jesus, pode ser melhor. Aleluia. O tema dessa mensagem é seguindo os passos de Jesus. E para seguirmos os passos de Jesus, é necessário nós sermos parecidos com Jesus. Sermos semelhante a Jesus. O vento está aqui um pouquinho forte. Vou estar usando algumas anotações que eu fiz. E nós precisamos ser parecido com Jesus. Nós precisamos cumprir aquilo que Jesus tem nos ensinado através da palavra dele, cumprir o propósito pelo qual ele nos chamou. Mas vamos lá, né? Jesus ilustra na parábola do samaritano que é necessário nós sermos parecidos com ele. Então vamos lá, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você interpreta? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como você mesmo. Próximo, Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverás. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas. Depois de derramar vinho e óleo nelas, então colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui mais uma vez na tua casa. E nós pedimos a ti, Senhor, que o Senhor venha estabelecer a tua vontade e o teu reino sobre as nossas vidas. Que através da tua palavra nós venhamos ter conhecimento, entendimento, clareza, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesse tempo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fazei de nós, Senhor, semelhantes a Ti, pessoas que se parecem com o Senhor, pessoas que realmente recebeu da parte do Senhor uma nova oportunidade de viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa penetrar o mais profundo dos nossos corações e que juntos possamos chegar a um bom entendimento do que realmente o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Aqui o Senhor, Ele nos mostra, Jesus, através dessa parábola, Ele nos aponta 3 tipos de pessoas. Né? O levita, o sacerdote, o levita e o bom samaritano.
E se nós olharmos aqui para a ministração, nós vamos ver diante da parábola que o Senhor nos aponta aqui, nos mostra, ele vem ilustrando que quando Jesus, ele dá o exemplo para o mestre da lei, é interessante que o Senhor, ele poderia, era uma parábola, ele poderia usar um judeu, né? Ele poderia usar qualquer outra pessoa, mas Jesus fez questão de ilustrar, colocando a pessoa do bom samaritano, de um samaritano. Por quê? Porque os samaritanos e os judeus, eles não têm um bom relacionamento, eles não tinham um bom relacionamento. Devido ao quê? Devido a questões políticas, questões religiosas da época. Então eu gostaria de pensar com você que esse samaritano, ele representa Jesus. E Jesus, quando ele escolhe o samaritano para ilustrar a parábola, ele está mostrando para mim e para você, que independente da circunstância, independente da classe social, independente da nossa cor, da nossa raça, o Senhor, ele a todo tempo, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Então o Senhor, ele vem nos mostrar, Jesus primeiramente, ele mostra, ele faz esse paralelo aí com o samaritano. Mas eu gostaria de pensar com você que esse samaritano, ele representa Jesus, que veio para pagar um alto preço por mim e por você. E é interessante que quando este homem está lá no versículo 33, coloca para mim, fazendo favor, versículo 33. Clique. Lucas 10, 33. Olhe bem. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Assim era eu e você. Quando nós estávamos perdidos nesse mundo de trevas, quando nós não tínhamos mais expectativa nenhuma, o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor teve misericórdia de você. Ele teve piedade de nós. Ele nos apontou um caminho, Ele nos mostrou um caminho. Então, é isso que eu gostaria de pensar com você a respeito do que o samaritano representa em nossas vidas, do que Jesus representa nas nossas vidas. Como que ele pôde mudar a nossa história? Como que ele pôde mudar, nos dar um sentido, nos apontar um caminho? O Senhor, em todo tempo, Ele tem nos dado a oportunidade de reconhecer. João 3,16, o Senhor vai nos mostrar, né? A palavra do Senhor vai nos mostrar que Jesus, Ele foi escolhido. O Senhor entregou o Filho dEle por amor a mim, por amor a você. Quando Ele entregou na cruz do Calvário, o Senhor, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O Senhor, Ele ilustrou diante desse doutor da lei, que fez ali, né, quis fazer uma pegadinha, querendo interrogar o Senhor Jesus ali, diante dessa passagem. O Senhor, Ele fala que se nós não amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos vivendo um evangelho falso, nós estamos vivendo um evangelho medíocre, porque na verdade o maior propósito do Senhor é que nós venhamos cumprir a palavra dEle, cumprir o propósito que Ele nos confiou. E aí, quando o Senhor, Ele aponta, né, o sacerdote que passou de lado e não fez questão nenhuma de se preocupar com aquela pessoa que estava ferida. O sacerdote é um conhecedor da palavra de Deus, das escrituras do Senhor. Mas, naquele momento, ele simplesmente não quis se comprometer. E muitas vezes é assim que nós nos encontramos. Nós passamos perto de pessoas que estão sofrendo e nós não queremos nos comprometer. Nós não queremos nos relacionar. Por quê? Porque para nos relacionar, precisamos investir tempo. Precisamos, muitas vezes, investir não somente o tempo, mas muitas vezes até mesmo recurso. Mas eu não quero falar aqui
das boas obras, porque sem a fé, sem a obra, ela é morta. Mas eu quero falar assim a respeito do quê? Daquilo que Deus falou ao meu coração, em sentido de nós nos preocuparmos com aqueles que estão sofrendo. Na cidade de Novo Horizonte, cada esquina que nós passamos, muitas vezes aqui mesmo no semáforo, quando eu vou indo para minha casa, eu me deparo com alguns homens pedindo esmolas, sofrendo. Mas nós, muitas vezes, não queremos nos envolver. Nós não queremos nos comprometer. Assim fez esse sacerdote. Também o levita, que é aquele que se destaca. Ele olhou e passou de lado. E muitas vezes nós conhecemos a Jesus, nós estamos dentro das igrejas, nós estamos ocupando um lugar, uma cadeira, sentados, esquentando praticamente, como dizia antigamente, o banco, e não fazemos nada diante daqueles que estão sofrendo. Então, quando o Senhor, Ele traz essa passagem, Ele está representando o quê? Ele está querendo nos mostrar o quê? Que é necessário nós nos preocuparmos com aqueles que estão sofrendo. Porque foi isso que Jesus fez, o bom samaritano fez com aquele homem que estava sofrendo. E foi isso que Jesus fez comigo e com você, quando nós estávamos perdidos nos nossos delitos, nos nossos pecados e nas nossas ofensas. O Senhor, Ele se revelou a nós, Ele entregou aquilo que Ele mais amava, por amor a mim e por amor a você. Foi isso que Jesus fez, pagando um alto preço de morte, de cruz, de sangue, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Jesus, Ele nos deu vida, diante da religiosidade de muitos. Diante da religiosidade, muitos decidem não se envolver, pensando apenas em seus próprios interesses. Assim como as Escrituras, conhecem as Escrituras, eles até sabem falar como cristão, mas não pratica o verdadeiro evangelho da salvação. Porque o evangelho é cruz, o evangelho é pagar o preço, o evangelho é ter uma vida transformada com o intuito de transformar outras vidas. Jesus, Ele não morreu para que nós venhamos fazer uma performance no altar, com louvores, com danças, com espetáculos. Não que isso não seja necessário, porque como foi gostoso nós adorarmos ao Senhor, toda vez que nós entoamos louvores ao Senhor nesta casa, nós sentimos o céu descer. O céu desce, fica baixinho, baixinho. Mas não é sobre isso que Jesus nos ensina. Jesus, com a passagem do bom samaritano, Ele nos mostra o quê? Que nós precisamos nos compadecer daqueles que sofrem, das prostitutas que estão perdidas, daqueles que estão perdidos, tentando contra a sua própria vida. Hoje, ao encontrar a irmã na entrada ali, ela chorando, preocupada com aquele familiar dela, e ela preocupada porque ele estava pensando, em acabar com a sua vida, porque ele já não via esperança. Mas nós, como verdadeiros cristãos que somos, nós precisamos pregar a mensagem da salvação, as boas novas da salvação. Nós precisamos levar o evangelho da salvação àqueles que estão sofrendo, apontar um caminho e mostrar que Jesus é aquele que pagou um alto preço, aquele que morreu para mudar a minha história e para mudar a história de tantos lá fora. Semana passada o pastor pregou a respeito de transformação de vida, de nós termos uma transformação de vida. E realmente não tem como você ter um contato com Jesus e não ter a sua vida transformada. Aquele que diz que conhece a Jesus, que teme a Jesus e não tem a sua vida transformada, ele está se enganando. Ele só está ocupando um espaço aqui na terra, porque o verdadeiro cristão é aquele que coloca a mão no arado, ele entende o preço da cruz, ele entende que ele precisa ser diferente, ele entende que ele precisa pregar com a sua própria vida. E o bom samaritano, ele ilustra realmente o que Jesus fez por nós. Ele ilustra realmente o ato da cruz. Ele ilustra realmente o verdadeiro, sim, não o ato, mas o verdadeiro sentido da cruz. Que foi por mim e que foi por você. Foi por mim e foi por você que Jesus se entregou. E seria hipocrisia nossa
dizer que servimos a Deus, que conhecemos a Deus, se nós não nos preocuparmos com aqueles que sofrem. Nós vamos começar, e já estamos, com o projeto Casa de Paz. E nós somos aqueles que Jesus escolheu para levar a paz àqueles que sofrem, para levar a paz àqueles que estão perdidos. E não se trata do pastor, não se trata dos pastores, não se trata de mim, mas se trata de Jesus. Do amor de Jesus, da paz que excede todo entendimento para aqueles que estão sofrendo, da paz que excede todo entendimento para aqueles que precisam de um caminho, de um destino. Aquele que segue, como eu disse, o tema da ministração é seguindo os passos de Jesus, e aquele que segue os passos de Jesus, ele é parecido com Jesus. Nós precisamos encontrar a disponibilidade de fazer e cumprir os propósitos do Senhor. Porque o Senhor está à procura de corações dispostos a obedecê-lo, para que o querer dele se cumpra, se estabeleça aqui nessa terra, na cidade de Novo Horizonte. Eu e você, nós somos chamados, nós somos convocados para fazer a diferença nessa cidade. Não é apenas uma frase bonita, manifestar Jesus, mas é algo necessário. Nós precisamos manifestar Jesus, porque as pedras estão clamando, as pedras estão gemendo, as pessoas lá fora estão sofrendo, e eu e você, o que nós temos feito? A célula, quando ela entende realmente qual que é o propósito dela, ao abrir as portas da casa e reunir um grupo, quando a célula entende, quando o líder e os liderados entendem realmente qual que é o propósito de ter uma célula, a cidade é contagiada pelo amor de Jesus. As pessoas conseguem ver realmente o verdadeiro sentido do amor de Jesus. Porque não se trata apenas de uma reunião de comunhão. Porque se a célula for só uma reunião de comunhão, ela perdeu o verdadeiro propósito. Ela perdeu o verdadeiro sentido. E nessa passagem do bom samaritano, nós vamos ver que uma pessoa estava passando e ela parou, ela olhou, ela viu a necessidade. Com isso, ela parou e naquilo ela olhou e colocou o quê? Um remédio nos ferimentos. E qual que era esse remédio? Qual que era esse bálsamo, Vamos dizer assim. Está lá em Lucas 34. Coloca para mim, fazendo favor. Lucas 10, 34. É o versículo 34. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. Ele não tinha nada a ver com isso, mas ele se preocupou. Assim Jesus, ele fez comigo e com você. Ele se preocupou com as minhas dores. Ele se preocupou com as suas dores. Ele se preocupou com as suas feridas. E ele nos mostrou um caminho. Ele nos levou nos dando uma oportunidade de sermos curadas, de sermos transformados pelo amor de Jesus. Então a religiosidade de muitos, não querendo se envolver, deixa com que as pessoas fiquem à deriva, porque não se trata apenas de vir à igreja. Aqueles dois, sacerdote e os levita, eles conheciam as escrituras, eles conheciam a palavra, mas eles não a praticavam na ação, porque praticar, viver Jesus é viver na ação. Na ação do quê? Do evangelho, da transformação. Na ação do quê? De levar vida para aqueles que estão sofrendo. E só quem pode levar a vida é Jesus. Somente Jesus pode dar vida. Somente Jesus pode entregar a paz que o mundo não pode entregar. O mundo pode até oferecer uma falsa paz, mas não é a paz que vem do Senhor, a paz que excede todo entendimento, a paz que cura, a paz que transforma. O Senhor, Jesus, ele é o remédio para as nossas dores. E o óleo, ele representa o quê? A unção
que carregamos. E o vinho simboliza o quê? A alegria. Na palavra de Deus, o óleo representa o quê? O óleo da unção. E o vinho representa a alegria do Senhor. Salmo 104:15. Coloca para mim, fazendo favor. O verdadeiro cristão, ele tem a alegria do Senhor. Ele tem a unção do Senhor. E isso não pode faltar na vida do cristão. Na vida do cristão não pode faltar, porque só através da alegria do Senhor, a alegria da salvação, que nós conseguimos alcançar corações, que nós conseguimos transformar vidas, através do amor de Jesus. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu valor. Desculpa. Então, é essa alegria, é essa unção que nós precisamos carregar para todos que estão sofrendo. Para sermos parecidos com Jesus, é necessário ter os frutos do Espírito Santo, que nós vemos lá em Gálatas 5:22. Aqueles 2 homens eram conhecedores da palavra, mas eles não praticaram a verdadeira palavra. Eles não praticaram, gerando frutos, os frutos do Espírito naquele que estava sofrendo. Porque é mais fácil para nós olharmos para aqueles que sofrem e deixarmos de lado, do que realmente regaçar as nossas mangas e fazer algo diferente. E fazer algo diferente para aquelas vidas. É mais fácil nós olharmos e falarmos: Tina, faz você, porque para mim eu estou com muita coisa, para mim já deu. É mais fácil eu olhar e me preocupar somente com as minhas necessidades. É mais fácil eu olhar e me preocupar somente com os meus. E quando Jesus fala que nós devemos amá-lo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo, Jesus, ele está falando que nós precisamos amar. E amar é pagar um preço. E amar muitas vezes é passar por situações difíceis e continuar amando. Amar o nosso próximo é olhar para as feridas e mesmo com o perigo de se contaminar com aquela ferida, ou é você olhar e falar assim: não, eu posso fazer diferente. Eu posso ser a resposta na vida dessa pessoa que está sofrendo. Eu posso ser uma voz no meio desse deserto que nós nos encontramos. Hoje nós vivemos num mundo capitalista, onde cada um só pensa em si próprio, onde cada um só quer ganhar o seu dinheiro, e não tem nenhum problema você trabalhar e ganhar seu dinheiro. Está tudo certo. Mas o grande problema é quando nós deixamos de viver o verdadeiro evangelho só em prol de nós mesmos. É muito bom nós virmos à igreja, ouvirmos uma palavra, cantarmos, louvarmos, erguermos as nossas mãos, sentir aquele friozinho, aquele arrepio, né? Que nós sentimos quando estamos na presença do Senhor. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito legal, mas existe uma missão. Em Mateus 28:19, o Senhor nos deixou, para a grande comissão dele, Ele nos deixou um mandamento. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Levai a mensagem da salvação, ensinando. E é isso que nós, como verdadeiros cristãos que somos, nós precisamos fazer: levar a palavra da salvação àqueles que sofrem, levar Jesus àqueles que estão sem expectativa nenhuma, porque foi isso que o bom samaritano fez com aquele homem. Aquele homem, se ele estivesse à beira da estrada, sozinho ele ia morrer. Se esse bom samaritano não aparecesse, se esse homem não aparecesse. E assim sou eu e você. Se eu e você continuássemos vivendo aquela vida de perdição que nós vivíamos, eu, como uma mulher depressiva, com síndrome do pânico, que expectativa eu teria de vida? Eu não teria nenhuma expectativa de vida. Eu não teria nenhuma. Mas assim como o Senhor mudou a minha história, Ele pode mudar a história de muita gente lá fora. Porque foi isso que este homem fez. Ele limpou as feridas, Ele curou, Ele derramou sobre aquele homem aquele óleo, sarando as suas feridas. Ele derramou sobre ele o vinho, para que houvesse cicatrização.
Mas hoje, trazendo para o meu contexto e para o seu contexto, existe uma unção sobre a minha vida, e eu creio que existe sobre a tua vida, e Deus quer usar essa unção. Deus não desperdiça a unção, e Ele quer usar essa unção para que eu e você venhamos fazer a diferença na vida daqueles que estão sofrendo. Jesus, Ele derramou sobre nós o vinho. Qual seria esse vinho? A alegria da salvação. Nós precisamos ter essa alegria no nosso coração. Essa alegria, trazendo para esse contexto de que Jesus muda a história. E se eu tenho a alegria de Jesus, a alegria da salvação, o mínimo que eu posso fazer é transbordar dessa alegria para aqueles que sofrem, apontando um caminho, apontando um destino. Jesus, Ele pagou um preço, e um preço de cruz não foi por um acaso. Não foi por um acaso, foi por mim e foi por você, e também por aqueles que estão sofrendo. Eu e você precisamos entender isso, que através das casas de paz, através das células, nós vamos nos posicionar e declarar: o reino de Deus chegou nesta casa. O reino de Deus chegou neste lugar. Nós precisamos nos posicionar, assim como aquele homem se posicionou em curar as feridas daquele que estava sofrendo, em manifestar o amor de Jesus àquele que estava sofrendo. Nós também precisamos manifestar este amor, manifestar essa cura aos corações perdidos, aos corações feridos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso. Ele não nos chamou apenas para encher a igreja. E a igreja, diga-se de passagem, está muito linda. Mas não é só para isso. Deus nos deu uma missão, que é levar o evangelho da salvação. Agora nós podemos fazer igual o levita e o sacerdote, saber de tudo que temos para fazer e continuarmos vivendo a nossa vida medíocre. Porque de verdade, aquele que vive sem propósito, ele vive uma vida medíocre. Ele não entendeu nada do que é o verdadeiro evangelho da salvação. O evangelho que transforma as vidas. É o evangelho que transforma pessoas, transforma as famílias, casamentos, assim como transformou o meu, assim como transformou a minha casa. Este homem, ele poderia muito bem ter deixado de lado e ter seguido o seu caminho, mas não, ele se preocupou. E aí coloca para mim Lucas 10, 35. No dia seguinte, ele deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Ele falou isso. E Jesus, ele fala isso para nós. Ele falou isso. Ele falou isso para nós em João 14, 2, na parte B do versículo. Coloca para mim, fazendo favor. Na casa do meu pai há muitos aposentos, muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar um lugar para vocês. Então, aquele homem, por que eu falo que é um paralelo da pessoa de Jesus? Ele falou o quê? Ele falou para o hospedeiro: quando eu voltar. Então, certamente, ele passaria por aquele lugar, voltaria e ele pagaria o preço. Jesus, ele se fez homem, ele se esvaziou da sua glória por mim e por você. Jesus, ele se esvaziou da sua glória para que eu e você fôssemos conhecedores do amor dele por nós. Por amor dele pela cidade de Novo Horizonte. Quantas pessoas que você conhece que está sofrendo nessa cidade? Quantas pessoas que você conhece que não tem mais expectativa de vida? Quantas pessoas estão presas, encarceradas nos seus vícios e nos seus pecados?
E você é a resposta. E você pode ser a resposta. Eu posso ser a resposta. Através do quê? Da minha atitude. Porque se aquele homem não tivesse atitude de curar as feridas, de estender as mãos para aquele que estava sofrendo, aquele homem ia morrer. Assim como a sociedade lá fora precisa conhecer quem é o Cristo que você crê. Assim como aqueles que estão passado por esses portões da igreja precisam conhecer que Jesus morreu por cada um deles. Assim como aquele homem se posicionou, eu e você precisamos nos posicionar, sendo a resposta para essa cidade, sendo a resposta para aqueles que sofrem. Eu e você precisamos ser a voz que clama no deserto, assim como João Batista. Hoje não está diferente daquela época. João Batista, ele ia para o deserto e ele pregava a todos que queriam ouvir a mensagem de salvação, a mensagem que havia esperança, uma mensagem de transformação, de renovo, apontando um caminho que era Cristo. E nós, neste mundo materialista que nós vivemos, nós podemos ser a resposta para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que a única coisa que tem é só o dinheiro, porque não tem mais nada. Eu e você, nós precisamos ser essa voz que clama, que declara que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo veio para trazer vida e vida em abundância. Aqueles homens estavam vivendo, aquele homem estava vivendo, ele estava passando por aquele lugar. Os salteadores saquearam, bateram, machucaram ele. Ele sofreu penosamente, ele sofreu, mas havia uma resposta, havia alguém passando por ali que foi a resposta para a vida daquele homem. Eu e você podemos ser a resposta daqueles que estão sofrendo. Eu e você podemos ser a Igreja Batista Betel, pode ser a resposta para aqueles que estão sofrendo. E não está relacionado a um status, e não está relacionado a falar bonito, porque o sacerdote tinha eloquência, falava bem, falava bonito, mas ele não tinha aquilo que era necessário, que era o amor de Jesus. Aquele levita poderia ter uma boa apresentação, uma boa performance, mas ele não tinha o Jesus que muda e que transforma história. Nós temos esse Jesus, amém? Você crê que você tem esse Jesus e que você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor para transformar realidades de família? Eu posso fazer a diferença. Às vezes eu olho o Renan lá, ele posta alguns vídeos lá na escola. Que trabalho lindo! E é interessante, Renan, que a nossa vice-prefeita esteve aqui e ela comentou que quando você faz uma apresentação, é necessário fazer para todas as escolas do município. Por quê? Porque as pessoas querem ver a diferença que está sendo feito lá na Salete. O que Jesus tem feito na Salete através da vida do Renan. Então você, na sua esfera de trabalho, você pode ser a resposta para aquele que sofre. Na esfera, você não precisa apenas que o pastor seja a resposta, que a pastora e os pastores aqui sejam a resposta, que seu líder de célula seja a resposta. Você pode ser a resposta. Você pode ser a luz que o mundo precisa ver. Porque o mundo está amando mais as trevas do que a Cristo. Mas se eu, que sou apaixonada por Jesus, fizer a diferença aonde eu estiver, as pessoas vão querer esse Cristo que eu tanto prego com a minha vida. É necessário pregar Cristo com a vida. É necessário ser como Jesus é. Seguindo os passos de Jesus, nós precisamos segui-lo, mas não somente andarmos atrás de Jesus. Nós precisamos ser parecidos com Jesus, em intimidade. Para como que vamos ser parecidos com Jesus? Em intimidade, sendo verdadeiramente frutos, vivendo os frutos do Espírito. É assim que nós vamos conseguir
neste mundo corruptível, ser a diferença na vida daquele que sofre. Ser a diferença na vida daqueles que estão clamando, gemendo, para que eu e você possa olhar para eles e apontar um caminho, apontar um destino. Amém? Ou vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Estou entendendo nada. Amém? É isso que o Senhor quer de nós, que nós venhamos ser a resposta para essas pessoas que estão sofrendo. Nós precisamos ser o bálsamo sobre a vida daquele que está sofrendo, que está ferido. Nós precisamos ser o refrigério através do quê? Da palavra da salvação. Só consegue declarar Jesus, viver Jesus, aquele que realmente tem relacionamento com Ele. Não tem como nós falarmos de alguém se nós não o conhecermos. E para conhecermos é necessário ter intimidade. As pessoas da nossa cidade estão gemendo. Em cada esquina da nossa cidade há pessoas gemendo. E você e eu precisamos ser essa voz. Ser essa voz, porque através das casas de paz, através do nosso posicionamento como cristão. Pastor, então eu preciso estar numa célula para ser? Eu preciso. Não é que você precisa, é que é mais fácil. Através de uma célula você está se relacionando com pessoas e através desse relacionamento o que você vai fazer? Você vai apresentar o Cristo que te salvou, é simples assim. E através dessa simplicidade que é o amor de Jesus, você consegue levar o quê? Salvação, transformação de vida. É simples. Através da casa de paz, é você sentar e ouvir aquilo que Jesus tem preparado para cada um de nós, um grande banquete. É você sentar à mesa e ao invés de você ficar escarnecendo do seu próximo, julgando e apontando, você ouvir o quê? A mensagem da salvação. Você levar a mensagem da salvação. Porque, de verdade, não é sobre nós, mas é sobre quem Jesus é. É sobre a pessoa de Jesus. É sobre o que Ele representa para mim e para você. O que eu tenho certeza, né? É uma parábola, é só uma história, né? Que Jesus ilustrou ali para aquele homem entender verdadeiramente o que é amar ao próximo. É só isso, é só uma história. Mas vamos pensar, você ia se esquecer de alguém, Tina? Você ia se esquecer de alguém que fez o bem para você? Se você esquecer, você é muito ingrata, não é verdade? Mas eu tenho certeza que se continuasse a parábola, ou se realmente fosse algo, né, verdadeiro, que a parábola é só uma história contada para ilustrar um fato. Porém, eu tenho certeza que aquele homem, ele foi agradecido pro resto da vida. Até os últimos dias da vida dele, eu acredito que ele contou esse testemunho. Estava passando por aquele lugar, fui maltratado, fui espancado, mas alguém olhou para mim. Alguém me deu uma oportunidade. Alguém mostrou que eu era importante. Porque é isso que nós precisamos. Mostrar para as pessoas que elas são importantes para nós. Mostrar para as pessoas que elas podem fazer a diferença na vida de outras pessoas. Porque se eu posso fazer essa diferença, você também pode. Amém?